Oi, gente, boa noite. Esperando aí vocês entrarem. Boa noite. Boa noite, Eliene. Boa noite. A Manu já entrou. Manu, já vou te chamar já para nós começar esse trem já. Guardando. Boa noite, João. Boa noite, Alê. Tô aguardando a entrada aí da Manu. Boa Oi, Manu. noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Vou baixar um pouco aqui porque aí. Acho que tá melhor, né? Aqui tá bom. Tá. Antes da gente começar, eu queria saber se todo mundo tá vendo a gente direitinho, se todo mundo tá ouvindo, para a gente saber se tá tudo ok para começar isso aí. Ah, beleza, beleza. Então, antes de tudo, Manu, quero te agradecer assim por aceitar o convite, né? É, sexta-feira eu estava pensando já em fazer uma live sobre puerpério, né? Só que aí eu fiquei, vou fazer uma live segunda. E fiquei. Quando eu li aquele texto seu, veio essa inspiração. Eu falei assim, é ela, eu tenho que chamar ela para poder falar de puerpério, eu tenho que entrar dentro da experiência dela também, porque assim, querendo ou não, são experiências diferentes, né? Cada mãe vai passar por uma experiência diferente, em cada puerpério é diferente. Só que eu digo que é muito diferente o puerpério de PN para um puerpério de cesárea. É diferente. E aí eu queria já aproveitar abrindo um parêntese e falar assim que eu admiro muito, muito, muito mulheres como você, que tem assim uma sequência maior de cesáreas e que deu a cara a tapa mesmo, enfrentou o medo, foi lá e enfrentou mesmo a questão do controle mesmo de natalidade, né, que o pessoal faz, o terrorismo, né, o fatalismo que os médicos põem em cima de vocês. Eu imagino que é uma situação bem mais difícil do que uma mulher que tem 6, 7, 8, 10 parto normal. Porque, querendo ou não, o risco é menor, né? Então, assim, por mais que eles encham a paciência da gente, é bem menor do que uma mulher com muitas cesáreas, né? Eu imagino que vocês ouvem muito, né? São muito criticadas, a família em cima, os médicos em cima, então vocês têm que, é como se tivesse que lutar contra o mundo, né? Para poder ter mais filhos, para poder ter os seus partos, né? Então eu queria dizer assim que eu admiro muito mesmo, porque são mulheres que vão além, né? Porque se não fosse assim, você ia parar lá no terceiro, segundo, terceiro, no máximo quarto, porque os médicos já não dariam e você foi além, né? Eu acredito que nós, mães de famílias numerosas, a gente vai crescendo na confiança em Deus meio que na marra, né? Uma cesárea após outra cesárea, lógico que ela envolve um risco maior. Mas quando a gente vê da perspectiva de que, como por exemplo, um bombeiro que entra num prédio em chamas, porque uma vida vale mais, isso nos dá uma força. Porque no abandono mesmo, no abandono, realmente é uma cirurgia, né? Esse trabalho que vocês fazem de esclarecer as mulheres para que elas não precisem passar desnecessariamente por essas cesáreas de repetição é fundamental nos dias de hoje. Que é uma cirurgia, a gente não vai no cardiologista dizendo, ah, então eu tô aqui querendo operar meu coração sem necessidade, né? Muito menos seria no parto, mas assim, a gente vê realmente a mão de Deus, né? Nessas. Né, tem mulheres que são mais sensíveis, evidente, a cesáreas, bem como no parto, né? Cada caso realmente é um Uhum. caso. Cada história é muito única. Mas tantos casos de muitas cesáreas que estão aparecendo cada vez mais, né? Essa história de uma vez cesárea, sempre cesárea super superada, a história de três acabou também é super superada, como outros casos bem heróicos do parto domiciliar.
Ah, Assim, tudo desmistificando. Quando Deus quer nos dar um filho, ele nos dá um filho. realmente. Então, assim, mano, me conta aí, quantos anos de casada você tem? São 13 anos de casada e Hum, já sete filhos, né? Sete filhos. sete, Quando eu sete engravidei, filhos. Quando eu engravidei a primeira vez, não existia ainda essa conscientização sobre o parto normal, né? Eu casei super jovem, casei com 20 anos, então eu fiquei muito crédula que já engravidei e tal. Diz que o médico Aham, falou, falado, né? Hoje em dia, graças à internet, às redes sociais, é muito difícil alguém entrar num ciclo de cesáreas eletivas tão desavisada quanto eu entrei. Então, em função disso, da falta de informação mesmo, né, eu acabei entrando no looping das cesáreas que determinaram aí todo o meu destino da saúde reprodutiva. Mas assim, tem uma mãe de 9 no Instagram, que também são 9 cesáreas, que me enche de esperança. Né? e assim, a sua menina mais velha tem quantos anos? 12. 12. Uhum. Qual o nome deles? O nome dos seus filhos? A Maria Clara tem 12, a Alice tem 10, a Cecília tem 7, a Isabel tem 5, o Leonel tem 4, o Álvaro tem 1 ano e quase 2 anos e o Luiz tem 3 meses. De uma Ah, família tá. de meninas e depois meninos. Aham. Mas não está tão descompensado como aqui, que são 5 meninos e um menino. Aqui Nossa, tá, o time masculino está perdendo muito. pegando feio aí. Então, eu queria que você me falasse assim, mano. Eu não sei se para você o puerpério é pesado como é para mim. Para mim é bem pesado. Assim, eu só tive, se eu for contar nos dedos, assim, eu só tive um puerpério mais tranquilo, vamos dizer assim, em que eu estava mais leve, né, mais de bem com a vida, né, que eu nem vi esse tal de baby blues que o pessoal tanto fala. Só tive um. Os outros foram todos bem pesados, aquela coisa bem angustiante. E que no primeiro a gente fica meio perdida, né? Assim, a gente fica achando que tem alguma coisa normal com a gente, que aquilo tem algum problema ali, a gente não vê saída, mas que conforme vão passando as gravidezes, a gente vai vendo que é ruim, mas vai passar. A gente já sabe que passa, né? Eu não sei como é que são os seus. Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi o seu primeiro, assim? Os últimos eu já sei que você já tira de letra. O primeiro. O primeiro é completamente descompensador, né? Eu lembro de dois momentos do meu primeiro puerpério que foram assim. Eu passei o puerpério inteiro chorando. No o primeiro, né? Eu pensava, o que eu fui fazer com a minha vida? Não, evidentemente a gente ama o filho desesperadamente, tá ali o tempo inteiro, amamentando, cuidando, trocando, querendo o bem dele. Mas a gente se perde completamente nesse processo, até por não ter essa experiência de que passa. Eu, assim, tenho uma certa lerdeza para entender algumas coisas. Assim, eu achava que foram as minhas circunstâncias. Depois veio o segundo puerpério, eu achava que eu estava triste, sem ver luz no fim pelas minhas circunstâncias. E no terceiro também. Quando, na verdade, é um movimento hormonal, né? Quando o Sim, corpo tem que passar por aquilo, assim, não tem muito como fugir, do mesmo modo como a gente não vai fugir do enjoo de uma gravidez ou de uma dor nas costas com o seu rim lá no lugar que devia estar o pulmão quando a gente está gestante, né? O hiperpertinho é mais ou menos a mesma configuração. Então, agora, depois lá do quarto, quinto filho, eu comecei a me preparar para este momento, de que eu sei que vou sofrer, mas a gente já vê que essa paciência, a grande questão é essa, né? Esse momento quando as coisas estão difíceis, muito difíceis no puerpério, é a gente lembrar que
existe uma expectativa muito grande no nosso momento atual, nosso momento histórico atual, de que as pessoas vão ser felizes o tempo inteiro, de que elas vão ser realizadas o tempo inteiro. A parte do esforço, do sacrifício é sempre negligenciado. A gente só quer ver as fotos, as cenas, os momentos da felicidade radiante, a mulher, menina que sonha em ser mãe a vida inteira. Quando eu estava grávida pela primeira vez, eu imaginava aquele bebê de 6 meses, bebê Johnson, assim, sabe? Aquele bebê lindo já, assim, todo firminho. E de repente nasce um bebê minúsculo, todo desajeitadinho ali, assim. Molinho. Leva um tempo para começar a ter a carinha dele, né? Assim, a ideia de que realmente nessa vida a gente está aqui para enfrentar. O Espírito Santo vai nos levando para aridez e para consolação, para aridez e para consolação. Quando a gente já tem uma expectativa de que eu vou sofrer, e tá tudo bem. Assim, eu preciso passar por isso, eu não preciso sair correndo, eu não preciso me desesperar, porque o sofrimento faz parte da minha jornada. Não tem como passar por aqui sem aceitar esse processo, sem se apropriar dessa transformação que acontece conosco durante as gestações e vem muito intensamente no puerpério, né? Só que o primeiro, a gente não imagina para onde está indo, né? É um mergulho, para mim, pelo menos, foi um grande mergulho na minha interioridade. Eu me vi muito perdida, sem saber lidar com o bebê, mas principalmente sem conseguir encontrar um espaço para me encontrar, né? Até porque a cesárea eletiva, ela não permite a mulher ter o mesmo movimento hormonal do parto, né? O hormônio. Então, a recuperação, o blues ali ele é um pouquinho mais intenso. Durante essa gestação, eu fui me informar, porque o pior de todos os meus puerpérios foi o sexto, que eu fiquei mais Sexto. deprimida, Do foi o mais Álvaro. pesado. Do Álvaro. Uau! Que a cirurgia foi mais intensa, mais dolorida, então a recuperação da cirurgia foi mais difícil. E aí você está fragilizada com dor e as demandas naturais dos bebês que já são, né? A amamentação, a privação de sono. Isso foi bem, bem difícil. E daí que eu fui descobrir que esperar o parto diminuía o índice de depressão pós-parto significativamente, por causa dos hormônios. Então, graças a Deus, nessa 7ª cesárea, eu tive o privilégio de ter um médico que, embora não tenha apoiado no parto, numa tentativa de parto natural, ele falou, vamos esperar a hora do bebê. E isso já foi muito significativo para a recuperação, para ter um pós-parto mais leve. E, Manu, assim, eu tirando assim a minha experiência, assim, fora as demandas do bebê, assim, a amamentação, assim, eu tive muito problema com a amamentação. Basicamente, todos os filhos eu sofro para amamentar. É rachadura, é mastite, teve uma que eu tive candidíase, enfim. Mas fora isso, eu tenho um movimento interior muito estranho. Não sei se você tem. Parece que eu não sou eu mesma mais. Eu não sei como é que é isso para você, mas eu me sinto um ser humano totalmente fora de mim. Parece que aquela Tatiane ficou lá no dia do parto. Ela ficou lá. E aqui que está aqui agora é outra, embora seja a mesma pessoa, né? Mas é como se fosse outra, tentando se readaptar agora a ser, no meu caso, mãe de 6 agora. E vendo aquela situação, o corpo desengonçado, né, de uma puérpera. E é claro que para a gente no quinto, no sexto, já é mais tranquilo, né, essa questão do olhar o corpo. Mas na minha primeira vez, eu pensei que eu nunca mais ia ter um corpo normal novamente. Era tudo solto, né, a barriga flácida demais. E assim, eu me sinto assim muito fora de mim, parece que eu não sou eu e é um caos. A palavra é essa, eu sinto um caos interior assim que eu não sei explicar.
Tem dia que o Walter faz tudo para me alegrar e eu tô aqui sentada e às vezes eu vou, começo a chorar, 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 chorar. E ele fala, amor, o que que você tem? Nada, nada, eu só preciso chorar. Eu só preciso chorar. Então, assim, ele já entende um pouco, né, do que é. E aí eu choro, 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 passo umas 2 horas chorando e depois estou renovada. Com você é assim? Uhum. Exatamente. O bom do pai de muitas viagens é que ele já entende, né? Esse relacionamento do casal também é muito importante. Que é o nosso normal nessa tentativa, pelo menos para mim, de me reencontrar, é me fechar. Assim, eu não Ah, sei como lidar muito bem com com os meus filhos, eu não sei muito bem como lidar com as pessoas, porque eu tô assim, outra, outra dimensão, olhando tudo de longe, muito perto do bebê, ainda que assim, uhum, nem sempre brota, pelo menos para mim, aquele amor que eu imaginava que teria instantâneo, o amor, o sentimento de alegria, de realização instantâneo. Leva um tempo para vir a realização dessa maravilha que é realmente, né, trazer uma pessoa ao mundo, mas a sensação primeiro vem uma anestesia, uma anestesia mais triste, né? Uma coisa mais sombria. E os meus outros filhos parece que ficam tão distantes e tem tantas necessidades afetivas das outras pessoas para lidar, porque tem o ciúme do pequeno, tem os mais velhos uhum, que, por mais que já tenham tido outros irmãos, parece que eles também se perdem de onde está o meu lugar na família agora. Assim, as uhum. minhas mais velhas ainda querem estar perto, e eles querem estar perto, só que eu não estou presente para eles nem para mim. Então, nesse processo, essa proximidade com o marido ajuda, só que se ele não entende o que está acontecendo conosco, né, eles Uhum. realmente podem, a gente pode repelir, né, afastar o cuidado, porque a gente não consegue aceitar. E realmente, essa coisa da gente precisar chorar, eu pelo menos já sou uma manteiga derretida no normal, né? Nossa, assim, até uma coisa de quem tem filhos próximos, eu estava lendo recentemente sobre o baby brain, né? Que a gente, nesse período, a gente fica com o pensamento lento e as emoções todas à flor da Aham. pele. A minha sensação é que eu tô faz 10 anos, assim, num baby brain, meio distraída. Eu tenho muito perda de memória. Não funciona nada. Eu não lembro de muita coisa, eu não lembro o que, que eu tenho que fazer, e é coisas momentâneas e coisas a longo prazo também. Tanto coisas que eu tenho que fazer agora, como coisas que eu tenho que fazer daqui a 2 dias. Eu não tenho, parece que a minha memória não está funcionando mais, e eu tô tipo em câmera lenta, assim, meio que flutuando. E assim, é uma sensação ruim, assim, mas assim, a gente vai aprendendo, porque assim, nos meus primeiros puerpérios, primeiro, segundo, parecia que a culpa de tudo no mundo era do meu marido. Eu não sei, assim, era sinistro, assim, porque assim, tudo que ele fazia ou ele está fazendo isso, será que ele não vê que eu estou nesse estado? Será que ele não me entende? Por que, que ele não fez isso, né? Mas era questão de você não se entender mesmo, de não saber que a culpa não é dele, não existe um culpado nessa história, né? É uma coisa hormonal mesmo, é você que não está se encontrando e o que a gente vai aprendendo ao longo das gestações, eu acho que com você também é assim, é que vai passar e é um sentimento meu que eu preciso viver aquilo ali, eu preciso chorar aquilo ali, eu preciso, sei lá, se eu tiver que ficar feia, eu vou ficar feia. Eu sou dessas, né? Eu não tenho essa vibe assim de, acorda, passa um batonzinho, não sei o quê. Se eu tiver naquele dia da bad, eu preciso curtir a bad, sabe? Eu preciso curtir a tristeza, eu preciso mergulhar na tristeza, eu preciso chorar. Aí no outro dia, se eu tiver a fim de tomar um banho, arrumo o cabelo, passo um batom, aí eu vou fazer. Mas se no dia que eu tiver triste, eu preciso viver aquela tristeza. Porque parece que se eu ficar tentando deixar ela para lá, ela vai só se arrastando dias e dias e dias.
Então, eu deixo ela vir, ela flui e depois ela vai embora. Aí ela volta e vai, volta e vai. É aquela coisa do puerpério mesmo, né? Mas a impressão que eu tenho justamente disso que você falou é que se a gente tenta sufocar, não sentir o que a gente está sentindo, a coisa se estende. Eu tive essa Sim. experiência, porque eu tenho uma personalidade de querer, não, vamos lá, bola para frente, bola para frente. Aí você fica meio bola pra frente, tentando assim tapar o sol com a peneira e não permitindo né, a razão tentando bloquear o sentimento. Isso não muda os teus hormônios, não muda o teu momento, assim, só Uhum. dificulta que algumas lições que a gente só traz quando mergulha no que a gente está sentindo venham à tona. Essa eu Uhum. acho que é a grande questão de se permitir. Lógico que quando a pessoa, quando tá demais, tem gente que realmente vai precisar de uma ajuda Sim. médica e tal, tem que estar alerta, atenta, mas até para você perceber que tá demais, que tá saindo, que é uma tristeza assim, fora do normal, tem que estar conectada com o que está sentindo mesmo nesse momento, né? Aham. E assim, realmente, depois de algumas gestações, é como se for, é como na adolescência a gente descobrir, pelo menos para mim, assim, a TPM. Assim, não, eu vou ficar assim, depois eu melhoro, eu vou ficar assim, depois eu melhoro. Então existe uma espécie de uma expectativa, uma antecipação que vai passar e a vida volta ao normal, e os meses vão transcorrendo e a família vai se remoldando numa forma, assim, né? Voltando. Tudo encontra o seu pedacinho. Mas eu lembro nos meus primeiros puerpérios que se alguém me falasse que ia ficar tudo bem, isso não aliviava em nada. Eu me sentia eu a Não. mimar. Assim, então tem algo errado comigo, porque eu não deveria estar assim. Uhum. E um dia minha mãe falou assim, filha, calma, ela não vai ter um mês para sempre. Assim, a vida não vai ser essa enorme, infinita demanda de um bebê recém-nascido. Porque eu pensava, e Aham. agora? Né? Eu não dou conta dos meus sentimentos, não dou conta da casa. Essa é uma coisa bem difícil. Não sei como é que é no parto normal, mas na cesárea, essa coisa da pós-cirurgia dificulta muito cuidar da casa, né? Você não vai sair estendendo roupa, passando pano no chão no dia seguinte. E Aham. ver as coisas por fazer, ver as coisas que eu gostaria de que não estão do jeito como eu queria. E mesmo que você tenha uma pessoa que te ajude, eu não sei, acho que nos primeiros ainda não tem nem a maturidade para aceitar bem essa ajuda. Eu não tinha. Eu achava horrível minha Aham. sogra me ajudar no meu primeiro filho. Eu queria pegar minha sogra. Coitada, só ajudando. Não, até abrindo um parêntese aí, né? Teve as mães, assim, de primeira, segunda viagem, sempre falam, como é que eu faço para poder frear as visitas das pessoas e quando elas são sem noção com o bebê, não sei o quê. Eu falei, gente, maneira isso aí, criem os protocolos de vocês, mas manerem com as visitas, falem com elas com jeito, porque, assim, primeiro, segundo filho, eles estão aí, mas quando der o quinto, o sexto, o quarto, ninguém vai te ver e você vai querer que sua sogra leve, assim, a minha, graças a Deus, traz, né? Mas, assim, a sua tia, uma prima que vem e traga uma comidinha, uma roupinha pro bebê, que faça uma visita, e você não vai ter isso, porque as pessoas vão deixando de ir, ainda mais se você for essa mãe cri-cri, não pega o bebê, não sei o que é o bebê, e cheia de dedos. É claro que a gente tem que ter uma certa proteção com a criança, né, o recém-nascido, para não pegar doença e tal. Mas tem gente que cria uns protocolos assim que depois elas vão sofrer lá na frente, né? Que a pessoa acaba não se acostumando a receber ajuda. Eu acredito que, pelo menos comigo, primeiro filho eu dava conta das coisas mais sozinhas, no segundo fica mais difícil, no terceiro, e realmente, quando você precisa, quando você quer, você criou uma barreira, Sim. às vezes não intencional, né? Mas essa percepção de que você tá, às vezes, assim, por
pela circunstância e que depois você pode se arrepender do jeito, pelo menos esse foi o meu caso. As minhas foram superadas depois de alguns filhos. Eu já sei que final de gestação, no meu caso, começa já no final da gestação. Eu fico mega implicante com tudo e todo mundo. E depois você vai reavaliar e pensar, nossa, nem era para tanto. Não era Aham. tudo isso. Não precisava disso tudo. E assim, tem uma pergunta aí, até o meu marido que perguntou, ele quer muito saber isso, né? Como é a questão dos maridos, né? Eu sei que não é uma realidade de todas as mulheres. Nem todas as mulheres têm uma realidade de ter um marido que é compreensivo, né? Que tenta estar ali, que tenta ser parceiro, que tenta, né, estar junto. O que os maridos podem ir fazendo para poder amenizar essa situação assim da gente? O meu, por exemplo, ele já sabe meio que o que ele faz. O que eles podem fazer? Olha, aqui em casa, o meu marido geralmente ajuda muito com os nossos outros filhos. Ele meio que assume essa função. Só que a verdade seja dita, embora seja muito pior para mim, né? Ou para quem de fato passou pela gestação, não é fácil para eles também, né? Porque Aham, até essa questão hormonal, eles não estão sentindo tudo isso, né? Pai não é mãe, aham, né? Então, aham, num casal mais jovem, mais imaturo, às vezes realmente o marido vai entrar numa competição com o filho, bebê. vai sentir que perdeu a esposa, assim, não ter a informação realmente dificulta. Mas eu acredito que no começo, pelo menos na nossa família, o formato que a gente encontrou foi de ajuda concreta, ajuda efetiva, assim, ações e serviços que são mais positivos, porque ver as coisas não feitas, ver as crianças atendidas, o outro querer um colo que eu não posso dar, bom, a melhor coisa que meu Aham, marido pode fazer é dar esse bendito colo para essa criança. Então, aham, nesse é um momento em que aqui em casa os meus filhos se apegam muito com o pai e durante o período eu não consigo valorizar isso como deveria, mas depois, avaliando, até porque, né, implicância absoluta com o marido, coitado, mas depois eu olho e penso, puxa, que bom que. Porque é devastador para mim, pelo menos, estar com um bebê que precisa absolutamente de mim, e o meu outro filho com quem eu já tenho um vínculo enorme, tá me solicitando, e eu não chorando. poder. E isso, aí, além de causar a tristeza em mim, causa também uma espécie de revolta cósmica, como o mundo tá dando tudo errado, eu não tô dando conta, não vou conseguir. Coisas que a gente sabe que vai conseguir, né? Assim, Aham, se essa situação se apresentou diante de ti, é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida é essa situação, né? Deus não faz nada super. Mas o ego, né, doído ali diante das dificuldades mesmo, fazem não ver a luz no fim do túnel. Mesmo essa situação para mim se repete todas as vezes. Dessa vez eu não vou conseguir. Agora é demais. Sei, os meus filhos são bem pertinhos, os seus também, né? aham. Tu tem assim, Ó, o meu, a Laura foi o ano passado. Não, a Laura foi 2018 e a Tereza o ano passado. Então é mais ou menos quase um em um ano, diferença de um ano e pouquinho. Então, dois assim, é bebês. bem. É, e essa situação mesmo traz uma certa perturbação. Por exemplo, você está aqui, você pega o bebê para amamentar, e você está amamentando, e com pouco vem aquele serzinho andando assim, meio tronchinho ainda, e fala: mãe, 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 e aí ele quer colo, e aquilo te traz uma angústia, uma perturbação. O que que eu faço? Eu arranco o bebê do peito, eu pego esse, mas eu não posso arrancar o bebê do peito, e essa situação tira a paz da gente, né? Por isso que o melhor que os maridos podem fazer numa situação em que haja mais crianças é realmente isso, dar o colo para os outros filhos, cuidar dos outros filhos, né? E não entrar nessa competição com o bebê.
assim, eu vejo que comigo e o Walter, graças a Deus, isso não ocorre, porque a gente conversa muito e o Walter, ele é muito de ficar com o bebê, né? Ele fica muito com o bebê. Aqui em casa é meio que quase dividido. Eu amamento e ele pega o bebê e fica com ele no colo. Eu amamento e ele pega o bebê e fica com ele no colo. Então a gente divide muito, né? Então não tem como sentir aquela coisa assim de a Tati só fica em cima do bebê o tempo inteiro, ela esqueceu todos nós. A gente divide muito, né? Então, assim, para os casais de primeira viagem, segunda, os mais novos, tentem fazer essa divisão, né? Essa divisão. Mãe amamenta, pai segura. Só que muitas vezes a mulher vai ter que pedir, né, Manuela? Eu não sei se no começo com você foi assim. Não tem como ficar esperando o homem adivinhar que o bebê está de cocô e você gostaria que ele trocasse o bebê para ele participar daquilo. Então, peça, amor, o bebê está cocô, por favor, troque o bebê para que ele, né, vá se familiarizando ali em trocar uma fralda, né, como é que é e tudo. Se a gente assume tudo e não deixa o marido fazer nada, a gente vai criando aí um pai meio que incompetente nessas questões de tarefas com os filhos, né? Trocar uma fralda, saber o que é hora de dar uma água, de dar um banho, de que a criança está com sono. Então, eles precisam estar nessa atividade, né? De fazer as coisas, tarefas com as crianças, né? Aí também é É, assim? exatamente, até porque se ele se sente, se ele é parte efetiva da dinâmica familiar, aí realmente não se sente roubado, deixado de lado, né? Ele vai sentindo o peso da responsabilidade junto, mas essas duas situações, a gente sentir que tem que dar conta de tudo e que a nossa responsabilidade, não, a fralda é minha responsabilidade, é um peso. No meu caso, assim, meu marido sempre quis muito participar, mas eu só fui começar a delegar mais porque depois do nosso segundo filho, que daí eu já não dava conta de tudo sozinha, então pego o bebê. Mas, mas ele tinha essa disponibilidade e também a nossa consciência de que cabeça de homem é diferente de cabeça de mulher é importante, porque se a gente achar que ele tem que perceber pelo meu olhar, ele tem que perceber, a gente vai se frustrar e ele não tá nem vendo, ele não vai perceber Aham. mesmo, né? Tem que ser muito objetiva, pelo menos com meu marido. Eu aprendi que ir pelas beiradas, dar indireta, tentar sinalizar de alguma forma. O que eu quero é que funcione, que ele de fato atue. Então eu vou falar com carinho, mas o mais diretamente possível o que eu preciso que ele faça. Aham. Senão as intervenções podem ser desastradas, né? Eu vou. Acho que a minha internet aqui não vai dar certo aqui. Eu vou colocar o Wi-Fi, porque ele está começando a querer cair. Tá, vamos Ixi. continuar. Se vocês estão me ouvindo, Ah, agora eu tô. agora tá. Nossa, deu errado aqui, caiu. Mas então, Voltou? voltando. A questão da gente, quando a gente é primeira, segunda viagem, que a gente é mais inexperiente nessa questão da troca, né, com o esposo, falar, né, falar o que quer. Falar, amor, eu vou fazer aqui o almoço, você olha o bebê, amor, eu vou tomar um banho, você fica com o bebê para mim, amor, eu preciso, às vezes até sair de casa, por exemplo, já tem 30 dias que você está dentro de casa o tempo inteiro, fala assim, amor, me leva pelo menos para ir ali na esquina e voltar, para dar uma arejada, uma esparecida e ver que você é gente, que você, né,
vai voltar ativa, né? Contemplar a luz do dia. São coisas que a gente às vezes não faz, porque a gente está tão ali imbuída de cuidado com criança, com o bebê, com a casa e aquilo, e a gente esquece que existe o mundo lá fora, né? Então precisa disso, né? Eu não sei como é que é a questão das saídas suas. Você sai logo ou você passa assim 45 dias direto dentro de casa? Ah, eu não consigo, não. Eu até vi a pergunta aqui do outra colérica. Não sou, não, gente, sou sanguínea. Eu sou uma sanguínea braba. Sempre pairou a dúvida aqui em casa se eu sou sanguínea ou sou colérica, mas eu acho que o curso do Padre Paulo matou a charada, eu sou sanguínea. Quer ser sanguínea? É, então eu não consigo. Desta vez eu me dei alta e voltei a dirigir com 20 dias já do bebê, porque justamente por isso eu não consigo. É muito. Não ter o movimento, não ver gente, não. Lógico, né? Com todos os cuidados, assim. E os meus filhos também ficam muito cansados de ficar só em casa, só restritos. Então, criança tem que correr, né? Então, se a gente leva eles Uhum. na pracinha, na esquina de casa e deixa eles correrem, já é outra vida. As crianças já ficam mais dispostas e ver luz, ver gente, já muda a disposição para É, voltar aquela mesma rotina de bebê sim, recém-nascido. sim. Outra coisa, Manu, é assim, a questão de existem muitas mulheres que não têm ajuda, né? Não tem ajuda de alguém. Às vezes o esposo só tem aquela licença que fica 5 dias e já volta a trabalhar. E quando essa mulher se vê, às vezes, com um bebê e outro filho pequeno ali, colocar na cabeça daquela pessoa que ela não tem que dar conta de tudo. Ou você acha que ela tem que dar conta de tudo, Manu? Ela tem que deixar a casa impecável, o bebê, o outro filho e tudo, e ela está bonita. Como é que é isso para você? Não, a questão é que, na minha realidade, pelo menos, esta configuração, este dia em que eu estou impecável, casa impecável, filhos obedientes, bebê, assim, só sorrisos, é uma vez, duas vezes, três vezes por ano. Assim, sempre tem coisas acontecendo. A vida acontece. E tem dia em que a prioridade talvez seja, não, agora nesse período da minha vida eu vou focar na organização e as coisas começam a andar um pouco melhor. Tem dia que as coisas já estão funcionando, eu posso focar um pouco mais em mim. Mas quando você tem um bebê recém-nascido e outras pessoas, é lógico que assim, estar impecável é um serviço para os outros, para nossa Uhum. família. É uma forma de expressar Uhum. amor. Mas, às vezes, o máximo que você vai conseguir dar conta é de alimentar e manter aquelas crianças limpas. E não é só uma Uhum. conta emocional, é a conta do dia, é o bebê que não dormiu bem, aí você acorda toda grogue, você tem que assim, tem que descansar. E de que adianta você se forçar em cima da casa, por exemplo, de estar tudo impecável e o teu emocional tá devastado, porque assim, cada dia basta o seu mal. Quando a gente vê essas diferentes nuances da vida, né, da nossa vida de mãe, da nossa vida de esposa, é, lógico que a gente amadurece e vai aprendendo modos mais eficazes de fazer as coisas, vai Uhum. se capacitando, a gente elege modelos, assim, não, eu quero, a gente pós-parto é a época de estar acima do peso, né? A gente ganhou massa, líquido, o coração aumentou de volume e tal. Bom, eu, pelo menos, os primeiros dias, o espelho é meu inimigo. Assim, eu Eu pode também. passar tom, pode fazer chapinha, eu vou olhar no espelho e vou ver, assim, a esposa do Chuck de batom e chapinha. É igual eu. Nunca vou gostar do que vejo. Eu olho no espelho, eu tenho horror ao espelho. Eu fico, gente, que medonho, né? Eu tô grande, e aí eu já passo logo, nem olho, porque não dá. Exatamente, aí você vai tentar, assim, há momento de, não, agora eu vou focar em recuperar minha silhueta e tal. Mas esses primeiros tempos, lógico que existem diferentes personalidades de mulheres, tem mulher que é mais agilizada, mais jeitosa, mas na minha
biografia, nunca foi assim. Esses primeiros tempos eu não dou conta de mim para priorizar. Assim, tem que cada coisa ao seu tempo. Primeiro eu tenho que conhecer o bebê, entrar numa. Ele tem que se harmonizar com a família. E não é uma coisa por gosto, né? Não é que eu gosto de não dar Uhum. conta das coisas. Não, elas me angustiam. Eu também quero voltar a me olhar no espelho, me arrumar, me sentir bonita, lembrar da minha personalidade, estar alegre, dar risada. Mas se eu não me permitir viver isso, se eu não me permitir ficar pequena, não ficar grande, orgulhosa, cheia de razão, sabe? Aquela perspectiva Exatamente. de que Deus resiste a soberbo, eu tenho que viver um pouco a humildade de não me gostar, de não, assim, isso aqui tem que melhorar. Isso aqui eu tenho que realmente, quando eu sou fraco, sou forte. Então, assim, agora eu vou Aham. ficar fraca, eu vou ficar frágil, é o momento de ficar frágil. E isso é uma característica muito da nossa feminilidade, né? Não precisamos ser o trator, né? A perfeição não é perfeccionismo. Eu acho que a mulher que quer Aham. dar conta de tudo, às vezes ela está impedindo a si mesma de crescer na virtude da paciência, que é saber sofrer, sofrer bem, Aham. a busca não da perfeição da maternidade, a perfeição da casa, a perfeição da beleza, na busca do perfeccionismo, porque tudo tem que seguir aquela métrica. Não tem uma métrica só. Lógico, Sim. cada família vai ter a sua métrica, né? Aham. É porque assim, as pessoas têm um pensamento de. Eu acho que essa pergunta também as pessoas perguntam para você aqui é como é que você dá conta de tudo? Então, não existe dar conta de tudo, nem normalmente falando, muito menos num puerpério, muito menos num resguardo, onde muitas vezes você vai ter que fazer vista grossa, né? Para roupa, para casa que tem que limpar, para aquilo ali, para roupa que tem que lavar, vai ter que fazer vista grossa para priorizar você e a criança. Não, agora eu tenho que comer, porque se eu não comer, eu não vou ter leite, né, para amamentar o bebê. Agora eu faço o quê? Eu como ou eu vou ali cuidar daquela roupa? Não, eu como, né? Certas prioridades para que as coisas possam funcionar, né? Que se você não se cuida pelo menos um pouco da sua saúde, né? O não pegar peso, o não querer passar um pano no chão, né? Esse cuidado com você, mais para frente você sofre as consequências, né? A gente sofre as consequências. E eu morro com isso. Às vezes eu quero assim, poxa, tanta roupa para lavar, eu podia ir lá lavar essa roupa. Mas, pô, tem 15 dias que eu pari, eu não posso fazer isso, aí eu não vou fazer. Tem que ficar essa luta, assim. E essa coisa, assim, de como você falou, né? Ficar pequena, né? Para até para a gente aprender a não ser soberba. Tipo, eu dou conta de tudo. Eu sou uma super mulher. Isso não existe, né? Não existe para ninguém. Exatamente, é os pouquinhos que a gente retoma, né? Priorizando uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Até pela questão do cansaço mesmo, né? Que a gente não dorme. São muitas demandas físicas nesse momento. E uma família, qualquer família, lógico, família numerosa, as demandas se somam, mas porque tem os filhos e tal. Mas não é realmente, a verdade é que não é fácil vida de mulher, não é fácil vida de mãe, mas é nessas cruzezinhas, nessas pequenas lutas e generosidades de todo dia tem um tesouro. Essa é a grande questão, de que aceitar que isso tudo faz parte da vida e de que a coisa boba que falam pra gente quando a gente está nesse resguardo do vai passar é a mais pura verdade, né? Vai passar. Uhum. Embora quando a gente está no meio do furacão, né, Manuela, a gente pensa que não, que o que a pessoa está falando é só para poder dar uma certa aliviada na gente ali no momento, mas que aquela pessoa, na verdade, ela pode estar meio que mentindo para a gente, que a gente está ali e que aquilo ali vai durar assim para sempre. Na verdade, depois que passa, a gente vê, olha, as pessoas tinham razão, passa, né? Passa. E entender que a cada puerpério, eu não sei se foi como você percebe, mas a gente vai ficando mais esperta, digamos assim, né? A gente vai ficando mais inteligente, tanto nas demandas, né?
práticas como nas interiores, né? Nas demandas emocionais. A gente vai ficando mais inteligente, né? Ou com o sofrimento, com o sofrer, né? Essa coisa do deixar, o fazer quando tem que fazer, né? Saber priorizar. A gente vai ficando, não vai ficando mais esperta. Sim. Até para perceber as janelas, né? Porque tem um dia que está pior, outro dia que você já começa a ficar melhor. Tem gente que leva muitos meses para recuperar, tem gente que já, assim, que vai mais rápido e tá tudo bem, né? Não tem melhor ou pior, não é certo tá super bem, super rápido, não é errado demorar mais para se recuperar, mas a gente vai ganhando essa esperteza de em que momento intervir, em que momento não, eu preciso sair tomar um ar, agora eu preciso tentar e chorar, mas tudo isso não tem como transmitir esse conhecimento. A pessoa tem que se permitir viver e passar por essa situação já preparada, de que é assim mesmo e tá tudo bem, né? Não tem problema, Uhum. e passa. Isso passa. Teve uma pessoa que perguntou aí se depois do terceiro ou quarto filho, se a gente continua nessa dúvida se vai passar, né? Para mim, assim, do quarto em diante, eu já tinha a certeza de que ia passar. Então, do quarto filho em diante, eu comecei a me permitir mais, que é essa coisa que a gente fala do dia que eu tinha que chorar, eu não fico segurando o choro para me mostrar forte, para mostrar que eu dou conta, para mostrar que tá tudo ok, tá tudo bem. Não, eu choro mesmo, e é um choro largado mesmo, parece que morreu alguém na minha família. Eu choro de assim, passo 3 horas chorando, um dia inteiro chorando se for preciso. Mas eu tô chorando sabendo que não, daqui uns dias eu tô de boa, eu tô tranquilo, daqui uns dias eu não vou nem lembrar de como que foi isso aqui, né? Exatamente. Porque assim, Comigo foi. depois que passa, a gente tem aquela ideia do que foi, mas os sentimentos mesmo a gente não revive. Eu não consigo, depois que passa o puerpério, lembrar de como era aquela tristeza. Porque a minha é bem diferente da TPM, é uma tristeza muito maior a que eu sinto do puerpério. Sim, Então, sim, assim, com eu nem lembro certeza. como é que era. Eu nem lembro como é que era. Eu falo, nossa, eu tava só o bagaço, mas só rio da situação, mas não lembro como que era a tristeza, como que era o vazio, o caos. Eu sei falar, mas não consigo lembrar sentimentalmente disso. Não dá para, não, o sentimento não volta, né? Exatamente. No meu caso, os primeiros, assim, eu levei lá pelo quarto filho que eu comecei a ficar mais esperta de que, e daí quando eu estive no pós-parto do Álvaro, que foi o mais difícil, justamente porque tinham se passado já 60 dias e eu ainda estava assim lutando para levantar da cama e fazer as coisas. Fazendo, né? Fazendo pela família, a gente não tem como largar as bolas, né? A gente é Aham, malabarista e a engrenagem da vida continua, mas estava muito pesado. Ali eu comecei a. Nossa, eu acho que isso aqui está um pouquinho além do que deveria. Mas justamente porque eu tive essas outras experiências anteriores de que é muito difícil no começo, depois vai ficando mais fácil, de repente, quando você vê, você acorda bem, dando risada, achando as coisas bonitas, vai já com um bebê encaixado no quadril, colocando a mesa, assim, nossa, tô bem, aham. porque é muito natural, mas você só olha o quanto teve mal quando começa tá bem mesmo, né? Aham. E assim, prestar atenção quando essa tristeza ela começa a ser perigosa, né, Manu? Que de certa forma ela oscila, a gente oscila, né? Tem dia que a gente está um pouquinho melhor, tem dia mais triste, e aí fica essa oscilação. Mas quando começa todos os dias, você está sempre, sempre triste, e isso vai se esticando 2 meses, 3 meses, e aquilo nunca saiu de você, e você tem dificuldade de levantar da cama, e você já não tem alegria em nada,
E aí é hora de ligar o alerta, né, para a questão da depressão pós-parto e buscar ajuda, né, porque a tristeza do puerpério, ela tem um início e ela acaba, né, ela oscila na gente e acaba. Ela não fica, o bebê tem 6 meses e você ainda tá ali toda desgrenhada, ainda não sabe, e tá chorando, e eu tô sozinha, e eu sou sofrida, e enfim, tem que ficar alerta com essa questão, né? Porque hoje em dia, com a nossa solidão materna, né? Que o pessoal fala muito disso, mas o fato é que existe mesmo, né? Às vezes a gente não tem uma amiga, não tem uma prima, não tem uma pessoa para a gente dividir aquilo e a gente se intoca, né? E aí acaba sentindo depressão atrás né, de uma solução, de um médico, e vai só postergando isso aí, a coisa vai ficando cada vez mais grave, né? Exatamente. Até porque eu acredito que nem todo mundo quer dividir, né? Mesmo tendo ali, às vezes, alguém com quem conversar, é um sentimento tão deslocado, porque a gente acha que tem que dar conta, porque é eu que não estou conseguindo, eu que não estou sendo capaz. Então é difícil administrar realmente tudo isso. Ter essa com consciência de si mesma, de se avaliar, de se observar. Eu acho que é muito importante. Eu fui no meu clínico geral, ele sempre me diz assim, que eu tenho ele chama de psiquismo, né? Eu acredito que seja temperamento. Ele disse, ninguém nunca vai dizer que você está em depressão. Se um dia você tiver depressão, você chega para o seu médico, você chega para mim e fale, eu estou deprimida. Porque às vezes a gente não quer se abrir. E um modo de se esconder o sofrimento é sorrindo, é deixando para lá, é se fechando e se escondendo, né? Isso muitas vezes acontece entre o casal mesmo, né? Se a gente não envolve, se o esposo é desligado, se a gente, né, não permite realmente, não é nem permite, não envolve, não puxa para dentro da rotina familiar, não delega, talvez ele também não vá ver. Né? Mãe Uhum. tem que cuidar de si, dos filhos, mas mãe tem que cuidar de si, porque né, depois tem que ter responsabilidade, estar bem por eles, né? Buscar estar bem por amor à família. A gente não ser a Uhum. super, querer ser a super mulher, ficar numa mistura de eu tenho que dar conta e se vitimizando do eu não consigo, é uma dinâmica perigosa. É, as duas coisas são perigosas, né? Tanto querer ser, dar conta de tudo, como falar que não dá conta de nada, né? Porque às vezes a gente também pode entrar nessa coisa aí de pobrezinha de mim. E esse pobrezinha de mim, você vai só se diminuindo, quando você vê, tudo tá caindo em cima da sua cabeça e você mesmo não resolve nada, e aquilo vira uma lamúria sem fim, e aí você só vai parar naquele filho mesmo, porque filho é difícil demais, e na verdade era só uma questão de você mesmo começar a entender as coisas práticas, como que você poderia resolver certas coisas que como o Ítalo diz, né? Que era só a vida acontecendo, né? É só a vida Exato. acontecendo. E essa questão da maternidade tem um duplo aspecto. É só a vida acontecendo. Objetivamente, assim, cada uma de nós está calçando os sapatos da humanidade e vivendo o que todas as mulheres viveram e viverão. Mas na contrapartida é um pequeno sofrimento, é uma entrega, assim, este é o caminho pelo qual você vai experimentar as emoções todas, né, desde a plenitude da maternidade até a solidão da maternidade, até a dor e o sofrimento. Então, essa questão do é só a vida acontecendo passa por a gente aceitar que a vida é assim, né? Aceitar que Uhum. vai doer, aceitar que é a coisa mais maravilhosa, é uma coisa grandiosa que a gente está fazendo, é a realização de uma vocação. Mas vai doer e depois vai ser maravilhoso. Ou pode ser maravilhoso e tá doendo ao mesmo tempo. Realmente a Sim, complexidade de ser mulher é um negócio, né? sim, é Então, aquela coisa de
Aquela coisa assim, às vezes você está banhada em lágrimas, está doendo, mas eu sou feliz, Exato. né? Não é incompatível com a felicidade, né? Não é lado B da maternidade, não. É É, não. simplesmente a vida acontecendo. Só que ser simplesmente a vida acontecendo não quer dizer que a gente não sinta. A gente sente porque a gente é humano. E sentir e permitir sentir é muito diferente de largar os bets do então, né? Então não vou ter filho, então, né, família é uma coisa horrorosa. Não é, porque não adianta a gente fugir dos desconfortos, eles vão nos encontrar. E, na verdade, quanto mais a gente foge, mais sensível a gente fica, né? É aquele. Quem cozinha e tá com a mão em panela quente não se queima com tanta facilidade quanto quem é mais sensível. E então a gente que vai assim se lançando na maternidade, a gente vai ficando mais fortinha, ainda que dê umas Aham, rasteiras às vezes a vida, né? Vai ficando aham. mais fortinha. É, Não quer. Pode falar. assim que você estava falando assim dos desconforto, né? Eu penso assim que é no desconforto que a gente cresce, né? É no desconforto que a gente cresce. A gente precisa que tirem de nós algumas moletas que a gente tem para poder a gente aprender a caminhar sozinha, né? Aprender a caminhar sem ficar se apoiando numa coisa e outra e começar a caminhar com mais velocidade, né? Com mais destreza. Então é no desconforto que a gente vai aprendendo isso. Eu fui aprendendo isso quando me via sozinha, com um bebê recém-nascido e 3 filhos pequenos, e aí 4, e aí 5, e conforme vai aumentando, mais eu vou crescendo, tem que crescer nessa destreza, né? Porque se não for eu, vai ser quem? Uhum. Né? Só tá você ali, se não for você, não vai ser ninguém. Então você tem que assumir aquilo ali. E as coisas que vão dando errado durante o dia, as coisas que não estão de acordo com o que a gente quer, é só a vida acontecendo, né? Exatamente. É o normal de todas as casas, né? Essa ficção que a gente pode criar de que vai ser tudo cor-de-rosa é incompatível com a vida. Isso sim, realmente é incompatível com a vida, né? Se Aham. tá, se tem alguma coisa acontecendo é porque tá tudo bem. Tá no normal, né? Então tá, Manu, assim, o nosso tempinho aí já vai adiantado, né? Daqui um pouco o Instagram corta a gente. E aí, antes dele fazer isso, eu queria muito agradecer você mais uma vez, né, por ter aceito o convite. Esse bate-papo aí gostoso. Você é muito alegre, né? Passa uma coisa boa assim pra gente. E dizer, e continua aí no Instagram, colocando, escrevendo os textos maravilhosos, cheios de ternura que você escreve, né? E partilhando as coisas da educação domiciliar que você faz, né? Da educação domiciliar. A gente fez aqui durante 6 anos, educação domiciliar. A Ah, gente teve aí nesse meio, nesse estilo de vida. Muito obrigada pelo convite. Eu sou sua absoluta fã. Acompanha de perto aí sua família. Estou muito feliz de fazer essa live. Foi então muito tá, bom. Manu. Tá Muito bom? bom aí. Eu espero que a gente depois faça mais uma live aí. A gente vamos ver outro tema aí para a gente se encontrar de novo, tá? Vamos. Obrigada. Então tá, beijo. Boa Tchau. noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima.